Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Jair Oliveira, Jairzinho. Olha aí, tô aqui de volta para mais um vídeo para o Musitoria, para a gente tentar tecer aqui considerações sobre processos criativos, criatividade, empreendedorismo artístico, enfim. E hoje eu tô aqui para falar de um aspecto extremamente importante no meu processo criativo e tenho certeza em vários processos criativos aí de muita gente que lida constantemente com criatividade. E eu estou falando de referências ou influências, como você preferir. Ahn, Olha, acho que todo mundo que lida constantemente com criatividade, né? Eu posso falar de todo mundo, mas artistas, escritores, jornalistas, publicitários, é, e, enfim, todo mundo que trabalha com essa necessidade constante de criação e criatividade, e que é muita gente, é, acaba lidando também com essa formação, né, desse vocabulário criativo que a gente pega de nossas referências. E geralmente as referências não têm só a ver com aquilo que a gente faz, com o nosso ofício em si, né? Às vezes você busca referências em vários outros lugares. Eu já falei aqui em outros vídeos, principalmente no vídeo que eu comentei sobre bloqueios criativos, né? Os muros que a gente encontra. Uma das soluções que eu mencionei ali naquele vídeo foi justamente a busca por referências, né? Ou busca por outras linguagens que te inspirem. Mas aqui eu estou planejando falar especificamente sobre como essas referências e essas influências elas podem realmente te auxiliar, né? E transformar o seu processo criativo para ser algo mais intenso, mais prático, mais eficiente, né? Que é a formação desse vocabulário, né? Então, todo mundo que quer explorar melhor a sua própria criatividade, acho que em algum momento tem que passar por essa preocupação e essa observação em criar esse vocabulário criativo de alguma maneira, e esse vocabulário está sempre sendo revisto, está sempre sendo aprimorado, né? Por exemplo, né, no meu caso, da música, como compositor, é, logo que eu comecei a compor, lá aos 12, 13 anos de idade, eu ainda não tinha isso muito claro, né, na minha cabeça, né, essa coisa das referências. Mas, obviamente, comecei a compor sabendo que eu queria puxar alguma coisa de alguém que eu admirava, né, e que eu sigo admirando, né, e na época ali que eu comecei a compor, ouvia muito, por exemplo, além de Jair Rodrigues, obviamente, mas ouvia muito Djavan, João Bosco, Tom Jobim, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Elis Regina, Simonal, Michael Jackson, Stevie Wonder, quem mais? Earth, Wind and Fire, Miles Davis. Depois eu fui, obviamente, adicionando outros gigantes nesse meu vocabulário aí de referências, né? Mas ali quando eu comecei a compor, eu gostava muito ali do que meu pai havia me apresentado como referência e como influência, né? Na música brasileira, no samba e tal, mas também gostava de pop, gostava de rock, gostava de jazz. E sabia ali que quando eu comecei a compor que eu fui puxando coisas de algumas dessas pessoas que eu gostava muito, né? Principalmente João Bosco e Djavan. E João e Djavan se tornaram referências constantes para mim. Até hoje, sempre que eu vou compor alguma coisa, eu percebo que mesmo eu não fazendo isso racionalmente, o trabalho desses caras, né, entra meio que automaticamente no que eu vou fazer. E isso é muito comum, né? Claro que dentro desse processo criativo genuíno, né, onde você também quer achar a sua própria voz, você acaba também trabalhando com essas referências para simplesmente não ser uma imitação, né? Para você usar essas referências como
como ingredientes para a sua própria receita, né? Vamos dizer assim. Então, existe um outro aspecto disso tudo que eu acho que a gente não vai falar aqui nesse vídeo especificamente, porque aqui é mais para jogar luz nessas referências, né? Como você utiliza essas referências e essas influências, aí também é muito importante no processo criativo, mas isso é um outro assunto, né? O papo aqui é sobre a importância de você entender que essas referências podem ser muito importantes para você criar sua própria linguagem, para você se tornar uma pessoa criativa, porque, né, como diz o ditado, né, nada se cria, tudo se copia, que eu não entendo ele muito ao pé da letra, né, porque muitas vezes você acaba criando coisas com outras coisas que foram criadas, e simplesmente você está usando uma referência, mas esse ditado ele tem uma importância grande, assim, de você entender que nas artes principalmente, em outras áreas também, mas nas artes é muito difícil você realmente descobrir algo extremamente original que ninguém tenha feito em nenhum outro momento na história da humanidade, né? Então o que você acaba fazendo é realmente adaptando certas coisas, né? Tom Jobim, um dos meus ídolos, era era extremamente criativo, né? Isso todo mundo acho que pode concordar. E muitas vezes você consegue identificar no trabalho do Tom referências muito claras, né? Da música clássica, do jazz, enfim, mas tem algumas referências que inclusive são muito próximas, né? Com coisas lindíssimas que o Tom Jobim criou e distribuiu para a humanidade, e isso acontece também com muita frequência com outros grandes criadores, né, outros grandes artistas. Essa coisa de você incorporar a referência, obviamente não estamos falando aqui de casos, por exemplo, de plágio, onde um artista, um criador copia exatamente, né, a obra de outro criador, não é isso que eu estou falando de você adaptar essas referências para o seu próprio universo. E aí tem outras questões que, por exemplo, nem vou falar aqui, mas questões de obras de domínio público, onde realmente você pode utilizar trechos dessas obras na sua própria criação, né? Eu mesmo produzi, por exemplo, um disco do Tom Zé, o Estudando Pagode, onde ele se utiliza de melodias da música clássica já em domínio público para criar uma coisa extremamente inusitada e criativa. E então você tem que saber, obviamente, utilizar bem essas referências e essas influências para você não esbarrar nem no plágio, nem na cópia descarada, né, disso aí, mas não é disso que a gente está falando. Então, dando sequência aqui, né, falando do meu processo criativo, eu identifico alguns artistas que aparecem com muita frequência no meu processo criativo, né? Esses que eu mencionei e alguns outros. Mas não só dentro da música, né? Não só dentro da música. Eu, por exemplo, tenho muitas referências literárias, né, da literatura que eu uso nas minhas composições, né? Já usei, por exemplo, ideias de grandes nomes da literatura universal, como, por exemplo, Guimarães Rosa, né? Tem uma canção minha que eu compus junto com o Daniel Carlomagno, chamada Anjo Guardião, que é do meu disco 3.1, se eu não me engano. Agora a minha memória está falhando aqui, mas acho que é do meu disco 3.1, onde eu declaradamente informo a referência que eu utilizei para começar a compor aquela canção, que é um trecho da obra do Guimarães Rosa, onde é uma frase linda do Guimarães, que eu acho que está no livro Manuelzão e Miguelim, que é uma frase que fala assim: o violão tem os 1000 dedos, fez-se o violão para se gemer.
essa frase, quando eu li no livro, me impactou muito. Eu falei, olha que jeito bonito de falar sobre música e sobre a importância da música ali para os personagens do livro. E ele falava, o violão tem os 1000 dedos, fez-se o violão para se gemer. E aquilo ficou na minha cabeça, eu acabei usando essa frase como início da composição dessa minha música Anjo Guardião, e coloquei essa frase logo no começo da música. Então tem várias referências que a gente pode usar, né? Já utilizei coisas, por exemplo, do Inácio Loyola Brandão, que inclusive participa de uma música minha, né? Chamada Vai e Volta. Ele acabou me agraciando com um texto lindo que ele fez, e ele mesmo recita na canção. Quem mais? João Cabral de Melo Neto. Enfim, então tem várias coisas assim que eu pego, filmes, né? Já falei para vocês que em outro vídeo que eu gosto muito de cinema, então vira e mexe me vem imagens cinematográficas desses filmes que eu gosto, que eu admiro, que acabam virando referência para minha própria criação musical, né? Então coisas do Stanley Kubrick, do Francis Ford Coppola, enfim, vários filmes aí que eu também acabo utilizando, acaba não sendo tão nítida essa minha utilização dessas referências, mas elas existem e estão ali na minha obra. E isso acontece, acho que com todos os criadores, todos os artistas, de buscarem referências, né, nos seus ídolos, nas suas próprias influências. Isso é muito comum e muitas vezes as pessoas ficam assim receosas até de expor essas referências, né? De dizer que essas referências existem, que essas influências estão ali conectadas nas suas próprias criações. Por motivos, eu acho, inúmeros, né? Mas eu acho tão legal quando o artista, né, o criador, enfim, acaba expondo para as pessoas das suas referências, porque isso é muito comum. Aliás, eu acho que é um dos primeiros passos que você acaba dando quando você vai criar alguma coisa, é de você pegar outra ideia para te servir como inspiração, né? Isso é muito, muito, muito comum. Claro que às vezes essa inspiração inicial pode vir de uma outra pessoa, não necessariamente de uma outra ideia, né? Pode vir de uma outra pessoa, de uma situação, mas muitas vezes essa inspiração inicial vem de uma outra ideia, vem de uma outra comunicação artística que já foi criada, né? E isso é muito importante, porque quando a gente vai pensar no nosso processo criativo, se a gente abraça essas influências, obviamente com inteligência, né, para obviamente se afastar do plágio e da cópia descarada, pura e simplesmente, mas quando a gente abraça essas influências, sabendo que a gente pode criar algo inusitado, novo, belo, com ideias que já foram criadas, né, a partir de ideias que já foram criadas, e que não é simplesmente uma colagem, é uma transformação, é uma adaptação criativa do seu próprio caminho para entender ali como criar. Isso acaba sendo uma ferramenta muito, muito, muito importante. Então, muitas vezes, né, quando as pessoas falam assim, que dica que você dá para quem está querendo começar a compor? Uma das dicas que eu sempre dou é assim, cara, crie um vocabulário artístico ou um vocabulário criativo que sirva para você com as suas próprias influências e referências, e não só dentro do universo que você circula. Tente criar também outras influências e outras referências, né? Até mesmo, por exemplo, a gente tem aí um dos grandes compositores da música brasileira, que é o Jorge Benjor, né? E o Jorge Benjor já fez muita coisa incrível, né? Continua criando também muita coisa incrível. E tem uma boa parte do catálogo do Jorge Benjor que passa pelo futebol, né? Pela admiração dele pelo futebol. Então essa influência, essa referência acaba sendo algo recorrente também
nas composições do Jorge. Assim como eu também gosto de futebol, tenho algumas canções que falam sobre isso, mas mesmo outras canções que não falam especificamente sobre futebol, você pode incorporar essa referência, essa influência. E quando você entende que isso está dentro do seu vocabulário criativo, você não necessariamente precisa falar sobre esse assunto, ou sobre esse tema específico, mas ela está ali, né? Então, quando você entende, você começa a criar esse vocabulário e que é muito importante. Então, voltando ao que eu estava falando, né, do que eu falo sempre quando as pessoas me perguntam assim, que tipo de dica que você dá para quem está começando a criar, eu sempre passo aí pelas influências e pelas referências. Então é sempre uma dica que eu dou, assim, de você pegar os seus ídolos, analisá-los, analisar a forma como os seus ídolos e suas referências criam, né? Porque isso é um ótimo caminho, um ótimo exercício para você também entender como que você quer começar a criar. E também explorar outras influências fora desse teu universo de atuação, né? Então, no meu caso, por exemplo, eu vou buscar muitas influências na literatura e no cinema, que são, obviamente, universos próximos à música, mas também em outros universos, né? Como os esportes, seu interesse, de repente, pela natureza, pela TV, sei lá, pelas conversas entre pessoas, né? Uma vez eu lembro que o próprio Inácio Loyola Brandão, ele contou numa entrevista algo que me deixou extremamente encantado com o processo criativo dele, né? Que ele disse assim, olha, eu gosto muito de ouvir as pessoas contando suas histórias, né? Para eu poder também pegar isso e contar as minhas próprias histórias. E numa entrevista que ele deu, ele mencionou que ele estava no metrô, acho que em São Paulo, e estava ali indo para algum lugar e estava perto de duas moças que estavam conversando e contando uma história que ele achou muito interessante, né? Então ele, tipo, não estava ali bisbilhotando, mas estava de ouvido atento e ficou ali ouvindo a história que elas estavam contando. E o metrô parou num ponto que era o ponto delas, mas não era o dele. Aí ele pegou e se levantou junto com as moças, saiu no mesmo ponto e foi andando perto delas assim, e aí pediu desculpas, falou assim, olha, perdoe, não acho que isso aqui é algo demais, mas eu sou escritor e eu fiquei tão interessado nessa sua história que eu quero ouvir o fim. Então elas contaram o final para ele e tal. Então é isso também, né? Às vezes você se interessa e se influencia por essas referências também de pessoas, muitas vezes até que você nem conhece. Então é extremamente importante que você perceba quais são essas influências, essas referências, e você coloque isso dentro de um vocabulário criativo que você tenha sempre acesso, né? Isso eu quero dizer que sua mente sempre esteja ali pensando nessas referências e nessas influências. E também estar aberto a influências que você ainda nem sabe, ou referências que você ainda não sabe. O publicitário, por exemplo, né? A pessoa que trabalha com publicidade está sempre buscando referências para começar um trabalho. Isso é muito comum. Em qualquer trabalho publicitário, a pessoa, por exemplo, tem a ideia e fala assim, bom, para fazer um filme para essa campanha, acho que a gente vai nessa referência aqui de cor, de cenário, de linguagem, né? Então tem referência para tudo, onde as pessoas vão ali juntando as referências para ver como que aquilo pode ser algo bonito. E na música, para publicidade, também é muito parecido, né? Muitos publicitários acabam também pensando assim, olha, a gente pensou aqui na campanha dessa maneira e a música poderia ser algo parecido com a música tal.
né? Então você já trabalha com essa coisa da referência aliada ao briefing, que é uma série de instruções de como você deve fazer para aquilo encaixar na campanha. Então essas referências são extremamente importantes. E mesmo quando você está criando para si próprio, né? Seja uma música, seja um roteiro, seja uma coreografia, seja algo que você esteja fazendo na sua empresa, na sua casa, muitas vezes você, primeiro de tudo, acho que precisa ir atrás de algumas referências, né? De falar, bom, eu pensei nessa ideia, mas quero criar algo tão eficiente quanto essa outra ideia, né? E isso é muito comum, muito normal, né? Às vezes as pessoas ficam meio assim, ai, não, mas eu não vou, porque aí não é ser criativo, né? Aí é você pegar a ideia de outra pessoa e você tentar fazer parecida com aquela ideia. Eu acho que não passa muito por aí, né? A criatividade, ela tá também na maneira como você entende o seu próprio objetivo criativo e como você pega outras linguagens que te influenciam, ou consciente ou inconsciente, e como você transforma aquilo numa linguagem única, né? Numa linguagem criativa. Eu acho que isso é ser criativo. Não necessariamente você criar algo do zero, completamente inusitado, onde ninguém tenha visto. Claro que às vezes acontece, né? E isso, obviamente, é motivo de comemoração, né? Porque é isso que faz também a evolução, não só das artes, da criatividade, mas do universo, né? Você esbarrar em ideias completamente novas. Mas não é sempre que isso acontece, e mesmo assim a gente ainda tem a sensação de que tem muita gente criativa fazendo coisas interessantes em cima de ideias que já foram lançadas, né? Então, eu acho que uma forma de você encarar isso de uma maneira saudável é você saber que isso é muito comum, né? Da criatividade passar por uma reformulação de ideias que já foram pensadas, mas você reformulá-las de uma maneira inusitada e única, né? Então, assim, é muito comum e muito bonito quando isso acontece também, de você entender que você tem e você carrega como criador, né? Como pessoa criativa, as criatividades coletivas, né? E as criatividades, obviamente, das suas referências, dos seus ídolos, né? Dos seus espelhos. Então, você que quer criar, que quer melhorar a sua criatividade, que quer melhorar o seu processo criativo, preste bastante atenção nas suas referências, nas suas influências. Então, faça aí um compêndio, né, dessas suas influências, para você entender que elas são importantes para você criar algo próprio, e esteja sempre aberto e aberta também a novas referências, a novas influências, porque elas são sempre importantes para a sua própria linguagem criativa e como você vai transformá-las para fazer algo tão belo quanto aquilo que te influenciou. Tá bom? Então é isso aí. Explore bem as suas influências, as suas referências e melhore aí o seu processo criativo. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Até a próxima e vamos que vamos. Grande abraço. Tchau.